Olá, amigos que acompanham o canal. Vou iniciar mais um projeto aqui que vocês vão estar acompanhando. Essa veraneia eu venho fazendo ela há um tempo, ela vai, depois retorna. Já fiz algumas coisas nela, forração de teto, alguns acabamentos. Já fiz o banco traseiro, a parte traseira ali com as poltronas e acabamentos em volta, os painéis laterais do porta-mala. E agora eu estou retornando para a parte das portas, a forração de portas dela. Então tá aí, eu já tirei um molde de papel, que vocês vão ver daqui a pouco no vídeo aí, a importância desse molde. Para fazer as portas eu tive que fazer um molde de chapa. Então esse foi o primeiro molde que eu fiz da porta do passageiro, já fiz ele com furo, né, e tudo. Para fazer esse molde eu fiz um outro de fibra de vidro, que é esse que tá aí. Através do molde de chapa, eu tirei um molde de fibra de vidro. Então esse molde aí eu já tampei o buraco dele, né, óbvio, para poder fazer a porta do motorista. E esse molde aí vocês vão acompanhar que ele serviu para fazer tanto a do motorista, quanto as duas forrações de trás. Bom, para iniciar todo o serviço de fibra, você precisa de passar um desmoldante. Isso é uma cera, uma espécie de uma cera, tipo cera de encerar a casa, encerar carro, é uma cera bem gordurosa. Eu aplico essa cera, né, na toda a substância, senão a peça, você não consegue descolar ela, né, então deixa a peça bem encerada. Depois dela seca, eu aplico o desmoldante líquido. Ele é tipo uma resina, só que ele é uma resina que a hora que ele tem contato com a água, ou mesmo com a espátula, ele descola. A gente aplica ela aí com o pincel, igual como se fosse realmente aplicar uma resina. Aplique em todas as partes, principalmente nas curvas, né, nos cantos, que é onde mais tende a prender, e espera ela secar para poder iniciar o processo de laminação que vocês vão estar acompanhando. Bom, o processo de laminação, ele é composto aí pela resina, né, juntamente com o catalisador. Você mistura os dois componentes A e B, você vai ter aí a mistura pronta. Ela tem que ser passada rápido, né, porque ela seca realmente coisa de minutos. Então a gente aplica aí a resina em toda a peça, igual como eu estava aplicando o desmoldante aquela no início, né? Você vai aplicando ele aí, deixa ele bastante encharcado, vem com a manta de fibra de vidro, né? Isso aí é aquela parte dos cabelinhos, né, a parte que pinica, né? E volta a pinicar nisso aí. E aí eu vou fazendo a laminação dela, né? Muitas pessoas gostam, usam o rolinho, eu prefiro o pincel. Eu fiz um curso de laminação muitos anos atrás, onde pregava o rolinho, mas eu acostumei com o pincel. Aí eu tô fazendo já os cantos para poder reforçar, né? Eu tenho que estar adiantando o vídeo aí, senão fica um vídeo muito longo, né? Então é mais para a pessoa tentar entender como que é o processo que é feito, fabricado uma peça em fibra de vidro. Os cantos a gente tem que fazer mais reforçado, porque é onde vai ter mais tensão, né? Onde mais vai apoiar. O miolo ali, ele vai vários acessórios que dá resistência nele. Agora eu inicio aí o corte das rebarbas, né? Depois da peça devidamente seca. E esse corte aí eu vou usando como forma o antigo, vou cortando paralelamente aí ao antigo, né? Para poder ter o mesmo formato. Observe aí que a peça já vai tomando a forma que viu o molde, né? Quando a gente lamina, fica as pontas passando para fora. Isso aí depois que o material endurece, você corta facilmente, né? Que vira um plástico. Aqui eu vou iniciar a descolagem. Vocês vão acompanhar aí, interessante, como que ela vai mostrar na sombra, né? Onde ela vai descolando. Nesse caso eu apliquei tanto produto como a cera e o desmoldante, que eu nem quis entrar com água. Para poder, porque eu já estava com pressa para já fazer as outras peças, né? Molha, tem que esperar secar. Mas eu apliquei com bastante cuidado o desmoldante, e ele conseguiu ser bem eficiente. Observa aí, olha só como que ela vai descolando, né? Ela vai mostrando a sombra ali da peça antiga. Porque quando é uma peça muito complexa, com muita quina, muitas partes onde trava, realmente a gente tem que aplicar a água, entra um pouquinho com a espátula e entra com a água para ela poder amaciar aquele desmoldante. Essa peça já vai descolar, né? Como vocês podem ver aí sai uma peça perfeita com as curvas, né? Quem conhece a porta da C10, da C14, da Veranei, entende que a porta dela por dentro tem muita curva. Então a fibra de vidro acompanhou bem isso. Antigamente a gente tinha que pegar um Duratex, pôr fogo nele, né, esquentar para fazer essas curvas. Hoje a gente tem aí o recurso da fibra de vidro.
Hoje não, né? Muitos anos existe esse recurso, né? Só que muita gente não consegue trabalhar com esse material. Aí eu estou fazendo a tampa traseira, né? Os painéis traseiros. Eu comprei massinha, dessas massinhas que vende aí nas papelarias, né? Para poder fazer o contorno ali, para mim não perder o molde, porque esse molde depois eu teria que inverter ele para fazer do lado oposto. Então coloquei as massinhas aí, fiz o contorno certinho, através daquele molde de papel que vocês viram no início do vídeo, né? Aquele molde ele serve tanto para um lado quanto para o outro. Aí eu estou laminando a peça, mesmo processo da peça dianteira, né? Não tem muito segredo. Que agora eu já estou fazendo as bandejas que dão acabamento. Essas bandejas aí, aquelas que vão no centro, vocês vão ver depois de pronto, elas vão no centro. Aí eu tive que fazer um molde de chapa, igual eu fiz o molde da peça maior, para depois desse molde de chapa eu tirar essa peça de fibra. Através dessa peça de fibra aí agora eu vou estar fazendo as peças que eu quero. No caso aqui, como eu já tinha feito uma porta, eu preciso de mais 3, né? Então tá aí eu fazendo a laminação dessa peça do meio aí. Essa peça aí onde vai receber o apoio de braço e aquele suporte de subir os vidros, né? Aquela carenagem, subir os vidros, que se eu não me engano ela é uma carenagem de S10, né? Que ela tem aí para as 4 portas. Aqui eu tô, né, ajeitando, cortando aí a fibra para ela não dar bolha de ar ali, porque chega nos cantos ali, se você não fizer um cortezinho nela, dá bolha, né? E a peça fica realmente ineficiente. Aí agora eu já com a peça pronta, ela é totalmente laminada. Como aconteceu com as peças maiores, estou cortando a rebarba, poder deixar ela no formato aí do molde. Já a peça pronta, eu vou estar descolando ela agora, vocês vão acompanhar também o mesmo processo, né, de descolar ela, que é idêntico a todos, né? Olha lá, olha a sombra. A gente já vai vendo a sombra, né, da peça antiga. Essa aí também, ó, eu não precisou de mostrar, que eu já tinha mostrado como que funciona a maneira de laminar. Eu já tinha passado desmoldante, tudo, por isso que ela vai sair com certa facilidade. Se não aplicar o desmoldante, ela não sai, ela fica pregada aí, simplesmente você vai quebrar a peça todinha, ela não sai do lugar. Olha como que ela vai sair, ela já vai pular. Aí, temos aí uma peça feita, né, sob medida, padrão. As duas de trás são menores, né, eu tive que fazer no caso aí 2 moldes. E a da frente ela é um pouco maior, né, para ter a proporção na porta. Tudo tem que ter uma proporção, né, a da frente os acabamentos são um pouco maiores, as de trás um pouco menores para ter a proporção da porta. Aí inclusive as duas peças montadas, vai dar para ver aí a diferença do tamanho para a dianteira. Eu vou estar pegando ela aí, olha só, a diferença de tamanho. Eu coloco uma dentro da outra, então tudo na vida é assim, né, tem que ter, fazer um serviço bem feito tem que ter uma proporção, né? E a gente segue isso. As peças ficaram bem confeccionadas, então a parte de fibra aí está matada. Aqui eu já estou iniciando o revestimento, né, dos painéis de porta. Esse material aí é um couro sintético, né? Ele é a cor padrão da linha da Toyota, da Hilux, que eu estou passando a cola no sintético. Aí eu já estou passando a cola na parte de fibra, você tem que passar nos 2 pontos para ter aderência. Eu já vou iniciar a colagem, né? Eu centro essa parte de fibra aí no início do material, para que não corra risco de, na hora que colar tudo, faltar partes. Que eu já vou acertando ela. Isso é um processo muito artesanal, né? Você tem que realmente ir com a mão e ir ajeitando ela. Eu não aperto o material de uma vez para conferir tudo, porque depois que você apertou ele é um caminho sem volta, né? E já era. Pode ver que eu descolo ele aqui, ó, que ele não está apertado, para tirar qualquer ruga, né, qualquer franzino que tiver. O material tem que ficar bem acertado a peça. Aqui eu entro com o soprador térmico para poder estar amolecendo o material para fazer essas curvas aí, né? Essas curvas aí vão ser fundamental para a parte de acabamento, né? Porque eu vou entrar com uma parte aí costurada para a porta ficar personalizada. Aqui eu, depois de aquecido com o soprador, eu vou grampeando elas, né, para ficar bem resistente. Já a parte dos alto-falantes ali, o Twitter. Então essa parte ela é meio complicada, né, porque às vezes tem que fazer as curvas do furo ali certinho e dar um acabamento do lado de fora, né, do lado externo.
E na hora que você vira as beiradas para dentro, ele corre um risco de rasgar. Então a gente tem que ir tomando cuidado, vai virando devagar, aos poucos. Como eu falei, né, ele é um processo totalmente artesanal, né? Você tem que ter a mão realmente para fazer ali, cuidado, capricho. Aí eu grampeio as peças para poder ter uma resistência maior e aí está o resultado, né? Eles ficaram certinhos aí, ficou bem acabada. Aí agora vai vários acessórios ainda que vocês vão estar acompanhando na frente, mas em si o esqueleto dela, a armação ficou perfeita, né? Agora é só fazer todas as outras duas restantes dessa maneira. E a outra também, porque eu troquei o revestimento da porta passageira. Bom, aqui agora eu estou iniciando aquela parte do buraco, que é aquele buraco em cima com acabamento, então que eu estou colando uma espuma para mim acoplar esse couro sintético. Ele vai acoplado a uma espuma para ele dar relevo nas costuras. Se você fizer uma costura direto no material, a costura fica sem graça, né? Ela tem que estar acoplada a uma espuma para dar relevo, para ficar aquele gordinho, aquele afundado da costura, né? E na hora que prender aí também, que grampear ele na porta, ele fica um afundadinho em volta, né? Eu tô tirando o excesso, as rebarbas, para poder desenhar essas peças aí com o giz e já partir para a costura que vocês vão acompanhar no próximo quadro aí. Bom, pessoal, para quem não sabe, meu ofício que eu aprendi lá atrás, quando eu tinha 8 para 9 anos, 10 anos de idade, foi tapeçaria, né? Aprendi com meu pai a tapeçaria, eu fui para a oficina lá para 1978, eu já comecei a ir brincando, e lá na década de 80, no início de 80, eu já fui levando sério. Em 1984 eu já praticamente era profissional, eu tinha 14 anos e já fazia tapeçaria de um banco sozinho, já fazia vários serviços na oficina do meu pai sozinho, né? E aí o resto foi história. Então assim, o meu ofício é tapeçaria. A primeira coisa que eu aprendi na minha vida, que foi profissão herdada de família, tanto de pai quanto de tio, foi tapeçaria. E as coisas foram, ao longo dos anos eu fui aprendendo, né, as outras coisas. Eu trabalhava na época muito em concessionária, serviço de concessionária era terceirizado, então eu ficava na concessionária lá fazendo serviço, só que eu acabava meu serviço, eu ficava prestando atenção nos outros serviços, né, na parte de funilaria, na parte de pintura. Toda concessionária sempre teve um serviço de funilaria e pintura, né, e mecânica. Interessante que só tapeçaria que toda a vida terceirizada, mas os outros serviços eram nas concessionárias. Então eu ficava lá acompanhando, vendo e acaba aprendendo, né? Você fica vendo o cara pintar um carro, você fica vendo o cara desamassar um carro, você fica vendo o cara montar um motor. Se você tiver um pouquinho de inteligência e boa vontade, você vai aprender. Foi o que aconteceu comigo, né? Então lá na frente eu consegui aprender as outras coisas, usava nos meus carros essa habilidade, né? E chegou um dado momento eu quis abrir isso para o público comum, né? Para o cliente, e foi onde eu comecei a fazer as restaurações. Então, eu faço todo o serviço, funilaria, pintura, mecânica, elétrica, né? E a tapeçaria, mas tapeçaria é o meu ofício realmente. Tá aí o resultado. Aqui eu já estou grampeando a porta, né? Estou aqui tranquilo trabalhando e eis que chega uma visita inesperada, né? Tô aqui de boa, olha aí, isso aí, a ideia é de ensinar, né? Ensinar ele realmente a profissão, não sei se vai querer seguir, né? Mas tá aí, já tá convivendo com o ambiente, esse é o mais importante. Tá fazendo barulho alto, né? O vovô sabe. Eu já tiro o excesso de material, né? Olha só o resultado. A porta realmente ficou bem bonita e bem personalizada. E a ideia é essa, né? Essas peças aqui são as peças de acabamento, né? Eu tive que fabricar elas, né? Óbvio, é uma porta que eu fabriquei do zero, então não tinha. Eu fiz um molde de madeira para conseguir chegar nesse resultado aí. Só que eu tive que fazer 2 moldes, né? Porque são 2 de um jeito e 2 de outro. Aqui eu já estou pintando as peças, né? Depois delas conferidas, acertadas, né? Lá no carro. As traseiras é de um jeito, as dianteiras é de outro. Realmente esse carro aí deu trabalho demais. Toda adaptação, né? Toda adaptação, ela dá muito trabalho, não é fácil. Sinceramente, é muito bom quando a gente trabalha com a linha original, porque aí basta você refazer uma peça que já foi bolada e feita. No caso, eu tive que bolar do zero as peças. Tá aí o resultado final das peças pintadas, né? Ficou realmente parecendo uma peça da fábrica, né? Comprada pronta. Então, meu filho até falava que as coisas que fazia parecia que tinha sido comprado pronto na loja.
Olha só como que tem que fazer tudo encontrando. Essa peça aí eu tive que fazer um alongamento, porque esse painel é de Hilux, ele é mais estreito do que a largura da veraneia. Então eu fiz um complemento aí, mostra o desenho, né? E esse complemento ele tem que casar com a porta a hora que fecha, olha só. Então você tem que pensar em tudo. Eu não podia fazer essa porta mais larga, porque senão ela não iria fechar. Aí fiz essa carenagem de cima cinza para dar acabamento nos parafusos do retrovisor. Essas adaptações ficaram bem próximas de um serviço feito pela fábrica, né? Usei todos os critérios aí possíveis para realmente dar um acabamento final em todas as partes. Eu espero que o cliente fique satisfeito com o serviço. Vocês vão acompanhar aí os próximos vídeos, a evolução e a restauração desses bancos.